Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal que chama Casamento Blindado por Deus. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem, todos vocês que estão aí se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado. Eu gostaria também de estar falando para vocês que nós estamos trabalhando em um propósito para trazer uma palavra rema para os nossos corações, os nossos casamentos. O objetivo desse meu canal é trazer alento, trazer um despertamento para você, mulher, para você, homem, acerca da família, acerca do seu relacionamento, tá? Eu gostaria de dizer para vocês também que eu trato sempre da palavra com base bíblica, com conhecimento bíblico, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é a direção do ser humano. Ela não é direção só para crente, para cristão, é de todas as pessoas, tá certo? Todas as pessoas que creem em Deus, todas as pessoas que têm a sua crença. Então, Deus é o centro de todas as coisas. Então, nós nos baseamos, sim, na palavra de Deus para trazer uma educação, né, familiar, uma educação no casamento. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos muito bem no nosso casamento, que as coisas estão fluindo de uma forma maravilhosa, só que muitas vezes a gente está deixando assim a desejar. E nós estamos aí, né, em um trabalho, em um empenho, falando sobre quando o casamento está se destruindo silenciosamente e quais são os sinais. Nós falamos desde o começo, no primeiro meu vídeo, se vocês for lá, vocês vão ver que eu falei sobre o primeiro sinal, né? Nós falamos também sobre o segundo, e nós estamos agora falando hoje sobre o terceiro sinal que afasta silenciosamente os cônjuges, ou seja, o casamento ele começa a se destruir, a se automutilar, vamos dizer assim, por conta de sinais, de situações que começam a acontecer e que muitas vezes o casal não atenta. Então, hoje é o terceiro sinal cujo tema desse sinal é a comunicação reativa e a dureza. Ou seja, você não tem uma boa comunicação com o seu marido, ou seu marido não tem uma boa comunicação com você. Por quê? Porque todas as vezes que vocês se comunicam é com palavras duras. Vocês se comunicam regulando o outro. Vocês se comunicam dando indireta para o outro, com palavras duras, com palavras que machucam, com palavras que ferem. E isso traz o que no casamento? Um afastamento, um desgosto, uma falta de paz, uma falta de amor. E isso vai esfriando o relacionamento. Então hoje eu quero ensinar para você que está aqui me ouvindo e me assistindo a forma de você conduzir o seu relacionamento com a sua esposa, ou se você está aí nos ouvindo, mulher, com o teu esposo. Porque as coisas não é como a gente imagina. Às vezes você pode olhar, imaginar e dizer assim, olha, você não sabe como é o tipo de marido que eu tenho. E digo para você, não precisa ninguém saber o tipo de marido que você tem. Você que precisa saber, ter sabedoria, ou seja, de conduzir o marido que Deus te deu. Viu? Porque cada homem, ele é diferente do outro. Nós somos seres humanos, mas somos diferentes um do outro. A personalidade, a forma de pensar. Eu tenho a minha forma de pensar e algo estou passando para vocês aqui que muitas pessoas que vão estar me assistindo não vão concordar. Mas isso eu não me importo. É o ponto de vista de cada um. Eu tenho o meu. E graças a Deus deu certo para mim. E se deu para mim, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí do outro lado que se fizer certinho, também vai dar. Então eu estou aqui justamente para ensinar, porque só pode ensinar quem já passou, quem já aprendeu alguma coisa na vida. Então eu estou te passando algo aqui para que você entenda e você ponha em prática se está acontecendo na sua vida, no meio dos seus. Quando muito, às vezes, não é nem no casamento, é as famílias.
Os filhos não sabem se dirigir aos seus pais, é com dureza, é com ignorância, né? As filhas não sabem se dirigir, né, às suas mães, muitas vezes filho homem, muitas vezes filha mulher, e vice-versa. E a casa fica um tormento, uma bagunça. Aonde não há respeito, aonde não há limites, fica uma bagunça. Então o casamento é assim, aonde não há equilíbrio, ele se desequilibra todo. E aí todo mundo quer ter razão, quando na verdade poderiam parar, analisar e ver aonde que está o erro para consertar. Então hoje nós vamos com base bíblica, como eu falei outrora, que sempre quando eu trago uma palavra, eu sempre gosto de enfatizar a palavra de Deus, porque ela é a direção, a nossa direção. Não tem para onde a gente, desculpe, não tem para onde a gente correr, gente. Não imagine que a tua direção está no teu vizinho ali, na tua vizinha, que você vai ali porque ela vai conversar com você, você vai expor sua vida e tá tudo certo. Eu digo para vocês, exponha suas vidas para Deus, viu? Exponha suas vidas para quem pode te ajudar. Exponha a sua vida, principalmente quando se fala e quando se trata de casamento, de relacionamento. Exponha para Deus que Ele pode te ajudar, viu? Porque uma amiga, um amigo, um parente, eles podem estar te falando pela experiência vivida deles, mas não é válida. Te falo com toda certeza, não é válida, porque muitas vezes o que eles passam, o que eles vivem, não é o que você está passando, não é o que você está vivendo. E cada uma pessoa é individual, é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Mesmo sendo seres humanos, nós não somos iguais uns aos outros. É tanto, e não é à toa, que cada um tem a sua impressão digital. Ninguém tem a impressão digital de ninguém. Então, assim é o casamento. E eu vou trazer uma palavra da parte de Deus, porque é Deus que nos orienta, é isso que eu acabei de dizer para vocês, que nós somos dirigidos por Deus. A Bíblia é a direção de todo ser humano, tá? Então, se você concorda comigo, eu gostaria mesmo, até mesmo se você quiser deixar aí na descrição do vídeo, que concorda verdadeiramente que a Bíblia é a direção do ser humano. Não é outras coisas. Você pode imaginar N de coisa, mas se Deus não estiver na direção e no controle, não funciona. Não funciona. Nada funciona. Sabe por quê? Nós imaginamos coisas vãs, achando que nós tomamos direção, fazemos e acontecemos e está tudo certo. Nós temos o livre-arbítrio dado pelo Senhor, só que Deus tem o controle. Ele tem o controle de tudo. Ele controla tudo. Graças a Deus, viu? Porque já pensou? Quando muitas vezes vem um avalanche de coisas para nos destruir, se Deus assim não impedisse, seríamos totalmente destruídos. Mas quem é que nos impede? Existe uma força maior. E esta força, o nome dela é Deus. Então vamos na palavra? Está escrito em Provérbios 15:1. Olha aí, acerca da palavra que eu lhe falei, em termos do casamento, sobre a comunicação reativa. Aquelas respostas que machucam, aquelas respostas que dói e que fere. Diz assim, a resposta branda, isso é Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha aí, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui no mesmo capítulo, no versículo 3, diz assim, e os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Agora, analise comigo. A resposta branda desvia o furor. Que resposta você tem dado, branda, quando muitas vezes é mesmo para você estourar, mas você respira fundo, pede forças a Deus e como você responde? Com dureza, com braveza ou com mansidão? Aí você fala, duro é, você está irada, aborrecido, chateado e você tem uma palavra branda, mas é assim que a palavra de Deus fala.
que quando a palavra é branda, ela aplaca a fúria. Porque você sabe que muitas vezes quando a gente fala as coisas com ira, não é nada bom que dentro do nosso coração penetra. Porque a ira não provém de Deus. A gente temos que entender isso aí. A ira não provém de Deus a ponto de soltar uma palavra dura. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode até irar, mas daí a você fazer coisas que vai desonrar a Deus, que vai entristecer ao próprio Deus e também destruir a tua família, aí é problema. Porque, olha, na ira você faz meio mundo de coisas, uma porção além do normal. E depois vem o quê? Vem o arrependimento. E o arrependimento, muitas vezes, ele não conserta mais nada. Fica a consciência pesada, fica com aquela coisa ruim, que depois aí agora vai lhe autodestruindo, lhe autoconsumindo por dentro, mas aí você já fez, como diz aí, né, a bagunça. Você já fez a bagunça dentro do seu casamento. Pronto. Ali, uma ira, como muitas vezes nós estamos falando aqui, ira e não pequei, às vezes o marido lhe diz alguma coisa, você está achando tão chateada, porque tem mulher que faz isso. Olha, se você não quer assim, então fique sabendo que eu vou arrumar alguém que faça assado. Olha aí, qual é o homem que vai suportar ouvir uma palavra dessa? Me fale. E eu quero dizer e chamar a atenção de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e que se diz ser cristão, viu? Toma muito cuidado com a palavra que sai da tua boca, que muitas vezes você fala assim, me ajuda, Deus, porque daqui a pouco eu estouro. E às vezes você pede a ajuda, não respira fundo, aí você pede ajuda, esquece, mas na oportunidade que tem, você nem respira, você solta, pum! E solta para machucar. Porque às vezes, o que você imagina, né? E o adversário incita na cabeça, olha, faça isso para você ver a intenção dele. Tá vendo? E a intenção, muitas vezes, é uma intenção que também o próprio adversário já criou, é um enlace para destruir. Então, nós temos que vigiar sobre a comunicação reativa. Pense primeiro, analise primeiro, seja sábia. Este é o conselho hoje para ti. Não faça nada que você depois vai se arrepender. Pense bem, tenha paciência. Eu estou falando com pessoas que vai ouvir este áudio, este vídeo, e está se identificando com o que eu estou te dizendo, viu? Então, espere com paciência, tenha paciência. Se você ainda não conhece genuinamente a palavra de Deus, passe a ler a Bíblia. Ela é a direção, viu? Mas isso aqui é coisa de crente, eu não estou aqui relatando nada de crente. Eu estou te relatando aqui, que o conhecimento pleno vem daqui, vem da palavra de Deus. Que ele mesmo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Se você conhece a verdade, se o que eu li para você aqui fez sentido, já é um bom começo para você entender que tem que lidar com essa situação na sua casa de uma forma com mais tranquilidade, pedindo orientação e sabedoria a Deus. É fácil? Não é, mas digo para você que se você pedir, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você neste dia. Espero mesmo do fundo do meu coração que você tome um posicionamento para mudar as questões adversas que você tem enfrentado e vem enfrentando. Você, serva de Deus, seja sábia, continue deixando que o Espírito Santo de Deus faça a maravilha que ele preparou para realizar no meio de vocês, tá?
Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia excelente, ou uma tarde, ou uma noite, depende de que hora vocês estão vendo este vídeo. Que Deus possa, com a ajuda do Espírito Santo, falar melhor o coração de cada um. Mas olha, não imagine que isso aqui é coisa de fala de crente. Não. É fala de pessoas e de pessoa que viveram situações que Deus mudou e agora Deus me deu a graça de te ensinar enquanto é tempo. Então, olha, não deixa passar a oportunidade, não. Faz, mas faz as coisas com sabedoria, viu? Pedindo a orientação a quem pode te dar. Não é a vizinha, não é o vizinho, não é o parente. É Deus. Tá bem? Fica com ele, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e teremos a outra aula que são 5 sinais. Então, nós falamos hoje o terceiro, mas tem o quarto, que o quarto é tremendo. Eu gostaria de que você não perdesse. É a falta de tolerância e suporte. Aí é muito sério também. A falta de tolerância e suporte. Que muitas vezes o homem deixa a desejar. Ele é o suporte, ele é o homem da casa, mas deixa a desejar e a mulher passa por muitas lutas. Mas aí eu vou te ensinar também como você se sair com sabedoria dessa situação. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.